convido você a ler a palavra de Deus comigo nesse momento. Tem um salmo que ele está me lendo, essa é a verdade, não sou eu que estou lendo ele, porque eu já li esse salmo dezenas e dezenas de vezes, já preguei nesse salmo incontáveis vezes, ele é tão riscado aqui na minha Bíblia que eu tenho até dificuldade de lê-lo, de tantas anotações que eu já fiz nesse salmo. Mas de vez em quando Deus pega e dá umas renovadas na gente, Ele traz algumas coisas para a gente. E o Salmo 46, ele tem me lido. Eu tenho sido lido por esse Salmo. E é interessante que eu não consigo chegar no fim dele, eu ainda não consegui chegar. Eu fico só ali no início, eu tento caminhar mais, um pouquinho mais e mais para frente, mas eu não consigo. Mas é porque Deus tem algo para falar com a igreja hoje aqui. Se você veio aqui para ouvir Deus falar, Deus vai falar com você hoje aqui. Se você veio aqui hoje acreditando que Deus ainda fala com o seu povo, Ele ainda tem os seus profetas? Tem. Ele tem os seus ungidos, e Ele usa essas pessoas, em qualquer lugar, em cima do púlpito, fora dele, Ele nos usa. Então o Salmo 46, eu queria ler com você, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima o carro no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado em todas as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Eu tenho orado esse salmo, eu tenho degustado esse salmo todos os dias, porque eu gosto da expressão que é usada pelo menos umas 4 ou 5 vezes nesse salmo. Eu gosto da expressão ainda que. Sabe, essa expressão ainda que, ela mexe comigo e eu creio que ela deve mexer com você também nessa noite. Essa expressão ainda que é usada pelos salmistas no Salmo 46, ele também se encontra, e é muito conhecido talvez, lá em Abacuque, no capítulo 3, quando Abacuque também faz uma oração. Então, esse ainda que é usado muito em momentos de oração. Lá em 1 Coríntios também, quando Paulo vai falar do amor, ele fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos homens. Abacuque diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja produto na vide,
e o produto da oliveira minta. Que não haja, ainda que não haja vaca nos currais. Então ele ora dessa forma, ainda que. E essa expressão, ainda que, ela é muito forte. Porque essa expressão, ainda que, ela denota um comprometimento. Ainda que denota um pacto. Como se eu estivesse fazendo um pacto. Ainda que chova, eu vou na igreja. Como disse a Nete aqui, ainda que eu esteja com dor, eu vou na igreja. Ainda que ninguém me acompanhe, eu vou na igreja. Ainda que tudo concorra para que eu fique em casa, eu vou para a igreja no domingo à noite. Eu vou para a igreja, ainda que. Denota uma aliança. Estou fazendo uma aliança. Estou cumprindo uma aliança. É como eu, quando faço as cerimônias de casamento. Não tem como você não finalizar, ou não tem como você finalizar uma cerimônia de casamento sem antes você dizer assim para a pessoa: você promete estar com ela na tristeza e na doença, na tristeza e na alegria, na doença, na saúde, na paz, na tribulação. Você está dizendo o quê? Ainda que surja tribulações no nosso casamento, a gente vai permanecer junto para a glória de Deus. Ainda que surja problemas financeiros no nosso casamento, a gente vai permanecer juntos. Ainda que surjam doenças e enfermidades pelo meio desse negócio, eu permanecerei firme na aliança que eu estou fazendo com você. E é sobre isso que eu quero que Deus fale com você hoje aqui nessa noite. Porque o grande desafio da nossa espiritualidade, o grande desafio da nossa espiritualidade, da sua espiritualidade, da minha espiritualidade, é você continuar sendo crente, você continuar firme nos caminhos do Senhor, quando você não consegue sentir nada. Eu tinha uma irmã na igreja, que quando eu assumi a igreja, ela disse para mim assim: pastor, o senhor pode orar por mim, porque eu venho na igreja e não sinto nada. Eu nunca tinha recebido um pedido de oração daquela forma. Eu venho na igreja e não sinto nada. Mas essa mulher ficou comigo mais de 10 anos. E eu via ela chorando, eu via ela cantando, eu via ela participando. Eu dizia assim comigo, e ela sempre insistia isso comigo: pastor, eu não sinto nada, eu não sinto nada, não sinto nada. Eu digo, ser crente é continuar sendo, quando a gente acha que não está sentindo nada. Porque muitas vezes quando a gente acha que não está sentindo nada, a gente está sentindo tudo. Porque cristianismo não é emoção, cristianismo não é arrepiar, cristianismo é fidelidade com aquele que a gente escolheu, com aquele que a gente decidiu. Então, o nosso grande desafio de espiritualidade é ficar com Cristo, é ser crente quando a gente não sentir, é continuar sendo crente quando a gente não está vendo, irmãos. Nós não estamos vendo, mas nós acreditamos. Jesus falou para Tomé: Tomé, eu não tenho nada contra as suas dúvidas, mas deixa eu dizer aqui algo para você, Tomé.
mais bem-aventurado. E bem-aventurado, uma das traduções simples, é feliz, alegre, próspero. Será alguém que não consegue ver, mas consegue acreditar, aleluia, mesmo sem ver. E eu quero profetizar na sua vida hoje aqui, aleluia, que ser crente de verdade é não conseguir enxergar, mas acreditar que o milagre está batendo na porta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não consigo ver a restauração, aleluia, total daquilo que eu tenho pedido, mas eu não consigo parar de acreditar que algo grande vai acontecer. É como eu falo sobre a nossa igreja, sobre a igreja Restauração em Vida. Tem hora que os nossos olhos não enxergam. Sabe, nós estávamos no culto de oração aqui, acho que tinha 5 ou 6 pessoas, talvez. Qualquer pessoa diria assim, não, vai gastar energia, vai ficar gastando tempo, vai ficar ocupando obreiro para vir abrir as portas da igreja, para vir 5 pessoas orar. Meu irmão, enquanto tiver uma pessoa orando aqui dentro desse lugar, aleluia, eu não estou vendo a multidão, mas eu estou crendo, aleluia, que Deus há de mandar uma multidão para esse lugar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a minha coisa não é com o que eu estou vendo, o meu compromisso não é com o que eu estou enxergando, o meu compromisso é com aquilo que eu acredito. Nós vivemos um tempo de gente correndo atrás de profetas, nós vivemos um tempo de gente correndo atrás de profecia, mas deixa eu dizer para você, aleluia, mas o importante não é o que o profeta vai falar para você, o mais importante é o que você crê. É o que você acredita, é o que você confia, é naquilo que você colocou a sua decisão. Então, o grande desafio da nossa espiritualidade é continuar acreditando quando tudo está dando errado. Quando tudo está dando errado, quando eu não estou vendo, quando eu não estou sentindo, quando tudo está dando errado, eu ainda estou levantando a minha mão para o céu e dizendo, bendito é o nome do Senhor, aleluia. Ele deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Acreditando, confiando, sabe por quê? Porque eu estou no ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que não esteja dando certo, todavia eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Esse é um pacto que nós estamos fazendo com Deus, porque isso é muito mais do que uma experiência humana, isso é muito mais do que uma experiência emocional, isso na verdade é uma conversão. Quando nós vivemos de emoção, ou de emoções, nós desistimos, nós paramos, nós ficamos pulando de galho em galho, nós não temos certeza de nada. Mas quando a gente vive de convicção, aleluia, quando a gente vive de conversão, meu irmão, aleluia, como disse a irmã aqui que me antecedeu, não importa, 12 anos, 15 anos, eu preciso ir na minha igreja. Por que ela não foi na igreja da irmã dela? Por que ela não foi na igreja que eu sei que tem na rua da casa dela? Por que ela não foi, sabe por quê? Porque ela não está vivendo de emoções, ela está vivendo de convicções, aleluia, ela está vivendo de conversão, aleluia. Ela disse, não, eu sou membro da igreja Restauração e Vida, ali na Humberto de Alencar, Castelo Branco, no bairro Alves Dias, em São Bernardo do Campo, é lá que eu vou adorar o meu Deus. A gente precisa de convicção, a gente precisa dessas convicções, porque escolhas passam, mas decisões, elas ficam. E às vezes, eu vejo algumas pessoas dizendo assim, escolha Jesus. Não escolha Jesus, decida-se por Jesus. Não escolha Jesus, porque escolher Jesus é como se eu chegasse numa prateleira e dissesse assim, tem Jesus aqui, tem Allan Kardec ali, tem padre não sei as quantas ali, tem filósofo fulano de tal ali, eu podia escolher qualquer um. Eu podia escolher um filósofo para ele ser o meu condutor.
Eu poderia escolher um filósofo para ele orientar a minha vida, para ele me levar nos caminhos. E depois, quando esse não desse certo, eu escolheria outro. Eu saía lá do Karnal, ia para o Cortella, e depois para o Pondé, e depois eu ia indo, e vou indo embora, e vou trocando. Mas deixa eu dizer para você, quando você decide-se para o Jesus, aleluia, oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando você decide-se por Jesus, você decidiu por o único, que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. Você se decidiu por o único que fez um pacto com você. Esse salmo que eu li agora, 46, é como se ele viesse e nos abraçasse. Sabe, eu sinto esse salmo como Deus chegasse em mim assim, e me abraçasse e dissesse assim: eu sou o seu refúgio e fortaleza. Abimael, eu sou o seu socorro bem presente na hora das suas adversidades. Mas Deus, eu não estou vendo nada. Eu olhando para o pastor César aqui, eu me lembro, há alguns anos atrás, quando eu vi esse homem num leito de hospital, um homem de quase, se não tiver mais, 1,90 m, tem mais um pouquinho? Que inveja. Um homem de 1,90 m num leito de hospital. Não conseguia mexer um dedo. Cheguei, ele mal conseguia balbuciar algumas palavras. Mal conseguia piscar os olhos. E os médicos dizendo: só Deus. Só o Senhor para ele sair dessa e não sair com sequelas. E a gente orando. Mas a gente não via. Mas Deus estava ali dizendo assim: vem cá. Eu sou o seu socorro bem presente, aleluia, louvado seja o nome. Eu sou o seu refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Nessa hora que você não está sentindo, nessa hora que você não está vendo, nessa hora que está dando tudo errado, eu continuo sendo o vosso Deus, aleluia. Passou alguns dias, daqui a pouco esse homem estava em casa, daqui a pouco ele me manda um vídeo, andando já com algumas muletas, daqui a pouco o homem melhorando, hoje está aqui na igreja, não tem uma sequela daquilo que passou, sabe por quê? Porque o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente, ainda que o médico desengane, ainda que tudo concorra para o mal, tudo que você veja, diga, não vai dar certo, mas ainda que Deus ainda é o teu socorro bem presente. Deus nos abraça. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida, entre tantas que eu já falei aqui. Não importa a circunstância que você está passando ou vai passar, Deus não desiste de você. Deus, Ele decidiu, Rosana, que Ele não desiste de você. Deus decidiu, Jaime, que você é escolhido dele. Deus decidiu, e ninguém pode intervir na decisão de Deus. Quem somos nós para intervir na decisão de Deus? Deus decidiu, eu não desisto da minha igreja. Tem hora que eu vejo na internet e digo: Senhor, que bagunça que virou a sua igreja. O que é que estão fazendo com a sua igreja? Senhor, eu acho que o Senhor vai mandar um dilúvio de novo. E vai pegar tudo quanto é igreja, e vai acabar com tudo, e vai começar tudo de novo. Mas não. Aí quando eu vou orar, a sensação é que Deus está dizendo: Abimael, permaneça, porque eu não desisto da minha igreja. Eu não desisto dos meus escolhidos, ainda que estejam fazendo errado, ainda que estejam bagunçando,
ainda que estejam falando e fazendo coisas que eu não aprovo, ainda que tudo isso esteja acontecendo, eu não desisto da minha igreja. Irmão, você veio aqui hoje, amigo, irmão, irmã, você veio aqui hoje porque Deus, Ele decidiu que Ele não vai desistir de você. É por isso. Ele não vai desistir de você. Não importa se você desistiu dele. Não importa. Ele diz que quando a gente for infiel, Ele permanece fiel. Ainda que você tenha desistido de mim, eu não desisti de você, diz o Senhor nessa noite. Ainda que você esteja cansado, eu não desisti de você. Ainda que. E ele diz aqui, e nós lemos, pelo que não temeremos, não é tempo de ter medo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que as coisas fiquem fora de controle. Quantos de nós, eu que sou um pouco mais da antiga, digo assim, como as coisas estão mudando, como mudou algumas coisas, como a terra mudou, mas Deus continua sendo Deus, ainda que a terra se mude, ainda que as coisas mudem, ainda que as coisas se atropelem, e Ele continua dizendo, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem. Ele fala de terremotos, de pragas, de pestes. E ele diz, mesmo que tudo isso aconteça, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Ei, Igreja Restauração e Vida, nós somos a cidade de Deus. Nós somos a cidade que Deus decidiu alegrar nessa noite. Há um rio cujas correntes alegram, elas passam por nós, aleluia. Ela é a cidade de Deus, é o santuário da morada do Altíssimo. Você é morada do Altíssimo, você é cidade de Deus. E ele diz assim, Deus está no meio dela. Deus está no nosso meio, querido. Deus está no nosso meio. Deus está lá no meio da tua casa. Deus está lá no meio do teu trabalho. Deus está no meio desse ministério de louvor. Deus está no meio do ministério Restauração e Vida. Deus está no nosso meio, aleluia. Aí sabe o que ele diz? Não será abalada. Ei, nada vai abalar a tua fé, nada vai abalar a tua esperança, aleluia, nada vai abalar a tua certeza, ainda que, aleluia, as coisas fiquem tão difíceis, ainda que os seus olhos não vejam, ainda que você não sinta, ainda que você não consiga tocar, ainda que você veja tudo dando errado, a palavra de Deus diz que o Senhor nos ajudará ao romper da manhã, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz que Ele nos ajudará ao romper da manhã. Eu tenho uma palavra profética para você aqui nessa noite. Amanhã dará tudo certo, louvado seja o nome do Senhor. Amanhã dará tudo certo, porque o Senhor vai ajudar ao romper da manhã. Amanhã é um novo dia, amanhã é uma nova história. Amanhã Deus estará trabalhando por você, porque a batalha de hoje
ela está te preparando para a guerra de amanhã, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. As armadilhas que fizeram hoje para você, é para te preparar, para te deixar mais experiente, para não cair na armadilha de amanhã. Ei, Deus está com você, prossiga. Prossiga. Não, pastor, eu vou parar. Não é para parar, é para prosseguir. Moisés, o que é que você tem nas mãos? Ah, Senhor, vamos conversar aqui um pouquinho. Não é sobre o que eu tenho nas mãos, sabe o que é? Eu acho que o Senhor não está tendo uma visão panorâmica da coisa. O Senhor não está vendo, o Senhor não está tendo uma visão panorâmica, o Senhor está olhando algumas coisas, mas o Senhor está perdido. Deixa eu dizer para o Senhor, dá uma olhada no exército que vem vindo atrás da gente. Dá uma olhada na quantidade de homens que vêm com armas, com lanças, com escudos, com espadas, com cavalos e seus cavaleiros. Senhor, dá uma olhada no panorama. Rabachure canta lamanai. E Deus olha para ele e diz assim: mas o que é que você tem na mão? Ele diz: Senhor, não é sobre o que eu tenho na mão. Dá uma olhada nesse mar. Tem senhoras aqui de 70, de 80, de 100 anos. Tem crianças aqui, Senhor, e nós temos aqui, nós saímos correndo, catamos os nossos paninhos lá, amarramos lá o que tinha de melhor para a gente, o que deu para sair, e nós saímos só com a roupa do corpo, Senhor. A gente não tem barco, a gente não tem embarcação, a gente não tem prancha de surf, a gente não tem jangada, a gente não tem nada, Senhor. Dá uma olhada, Senhor. E Deus olhou para ele e disse assim: mas Moisés, o que é que você tem na mão? Aí ele se rendeu. Ele disse: Senhor, eu tenho aqui um cajado. Alabashure canta lamanás. Eu tenho um cajado. Deus olhou para ele e disse assim: Moisés, eu não preciso mais do que isso. Com esse cajado você vai ver o que eu vou fazer. Faz o seguinte, fala para esse povo que está aí atrás, que não é hora de parar. Sabe o que às vezes eu fico pensando? Eu fico pensando que quando chegaram no mar, ainda tinha gente lá atrás correndo. Os primeiros já tinham chegado, mas ainda tinha gente lá atrás ainda, que ainda vinha correndo, porque era uma multidão, era muita gente. Mas sabe o que aconteceu? Deixa eu dizer para você. Deus olhou para Moisés e disse assim: fala para esse povo que marcha, toca esse cajado no mar, porque agora não é hora da gente orar, agora eu não vou mandar você jejuar, agora eu não vou mandar você fazer nada, agora é hora de acreditar, é hora de confiar, agora é hora, aleluia, de acreditar sem sentir, de acreditar sem ver, aleluia, é hora de acreditar quando está tudo dando errado. Coloca esse cajado no mar, toca esse cajado no mar agora, Moisés. A Bíblia diz que Moisés vai com toda a fé, com toda a confiança, toca o cajado no mar, louvado seja o nome do Senhor. A água começa a se abrir, louvado seja o nome do Senhor. Os peixes tiveram que respeitar, a água teve que respeitar, e começou a abrir. E ele disse para o povo: gente, Deus está fazendo de novo, louvado seja o nome do Senhor. Deus ainda é Deus, vamos embora, aleluia. E os primeiros começaram a correr, porque eu fico pensando, difícil é quem deu o primeiro passo, né? Quem vem atrás tudo bem, mas quem deu o primeiro passo falou: vamos encarar, vamos. Um olhou para o outro e disse: vamos embora. Aí quando um viu que entrou e o mar não fechou, ele disse assim: vamos embora. Aí veio correndo, e eu vou dizer para você o que o Espírito Santo está falando para mim. Tinha gente lá atrás que não sabia nem o que estava acontecendo. Quando ele se viu no meio do mar. Ele não sabia nem o que estava acontecendo, porque ele não ouviu, porque não tinha microfone, ele não tinha um telão, não tinha um drone colocando no telão, não tinha nada. Ele só viu que tinha gente correndo e foi atrás. E eu tenho uma palavra profética para a sua vida: não pare, porque tem gente correndo atrás, aleluia, sem ver, sem sentir, e vendo que está tudo certo, mas está vendo que você está indo e ele está correndo atrás de você, aleluia, ou correndo, seguindo você. Se você parar, ele para também, mas se você prosseguir, você e ele vai atravessar o mar para a glória de Deus. Aleluia.
Tem gente que não sabe nem porquê, mas está dizendo assim, eu estou seguindo, eu estou vendo, e está dando certo, e eu vou embora, e eu vou com ele, e eu não sei porquê, o que está acontecendo? Aí quando olhou para os lados assim, eu fico imaginando que parecia um aquário, né? Eu achei que parecia um aquário, você só viu os peixes ali assim. E ele disse assim, agora nós estamos aqui, vamos prosseguir. Deixa eu dizer para você, fala para o seu irmão, com todo o carinho do mundo para ele, diz para ele assim, agora que você começou, prossiga. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naqueles que põem a mão no arado e olham para trás e desistem. Então hoje, a palavra que você veio ouvir aqui, que você vai sair e vai levá-la para casa, é que, ainda que as situações, ainda que tudo fique difícil, Deus não desistiu de você. Ainda que você esteja passando por que você está passando, eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Deus não esqueceu das promessas. Eu gosto muito de Gideão, porque Gideão olha e diz, Senhor Deus, o que foi feito das suas promessas? E Deus responde, está tudo certo, Gideão. Eu não esqueci de nenhuma delas. Vamos para frente, vamos embora. E a palavra que Deus tem para você hoje é, Deus não esqueceu das promessas. Senhor, não está dando certo. Ele disse, ainda que não esteja dando certo, eu não esqueci das promessas. Senhor, mas será que ainda dá tempo? Ainda que você acha que não dá tempo, dará tempo em nome de Jesus. Por quantas vezes eu não me pergunto, e olho e lembro das promessas que o Senhor fez para mim há anos e anos e anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos, 20 anos atrás, e eu fico perguntando, Senhor, será que ainda dá tempo? E Ele sempre diz, prossiga, eu sou o Senhor do tempo, eu sou o Deus que prometeu, e eu sou o Deus que vou cumprir. E hoje eu quero encerrar essa fala chamando você para esse ainda que. Porque Deus já trouxe para nós esse ainda que. Ele já fez essa promessa, Ele já nos abraçou. Ele já nos abraçou, Ele já disse, vem cá, eu sou o seu refúgio e fortaleza, eu sou o seu socorro bem presente, ainda que tudo fique difícil. E o que será que Deus gostaria de ouvir de nós? Será que nós somos capazes de dizer a mesma coisa para Deus? Deus, ainda que eu não veja, eu não sinta, nada, tudo fique ruim, que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se abalem, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja mantimento, nos currais não hajam vacas, ainda que tudo fique difícil, Senhor, eu vou permanecer fiel ao Senhor. Foi para isso que Deus me trouxe aqui nesta noite, para dizer para você, que Deus quer ouvir de você um ainda que Deus quer ouvir da Igreja Restauração, quer ouvir de você hoje, uma fala, uma aliança, uma aliança, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, como eu disse, as pessoas não estão se aliançando com Deus, as pessoas estão vivendo, volto a repetir, experiências emocionais,
E isso não é aliança. E hoje Deus está chamando a igreja Restauração em Vida para uma aliança. Eu já estou passando dos 43 anos de casado. 43 anos de casado. Existe uma aliança. Existe um comprometimento. Ainda que eu fique com muita raiva da Isabel, eu continuo amando ela. Ainda que ela fique com muita raiva de mim, que ela fale um monte para mim, mas se eu falar para ela, ai, está doendo aqui, ela, opa, vem cá. Sabe por quê? Porque existe uma aliança de amor acima de todas as coisas. Deus quer das nossas vidas, porque Ele já fez, não é Ele que vai fazer por mim, Ele já fez. Em Cristo Jesus, Ele fez essa aliança de amor. Quando Ele deixou que seu Filho amado Jesus fosse para a cruz do Calvário, derramasse o seu sangue lá, por mim e por você, Ele estava dizendo assim, existe aqui uma aliança, que ainda que meu filho tenha que ir para a morte, eu não desisto de vocês. E nós? Podemos falar isso? Eu queria que você ficasse em pé, por gentileza.